Hoje o papo é com ele, que é diretor executivo e cofundador da Matinal Jornalismo, o Felipe Speck. Ele é especialista em jornalismo digital pela PUC e mestre em engenharia da produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, o Felipe foi responsável pelo desenvolvimento e coordenação do núcleo de conteúdos para aplicativos do Grupo RBS. Então, não vamos perder tempo e bora pro episódio. Sejam muito bem-vindos ao Cauda Digital, um podcast feito por alunos do curso da Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Eu me chamo Uri Noalang. E eu me chamo Raíssa Gomes, estudante de jornalismo. E dessa vez a gente trouxe um convidado muito especial, cofundador do Matinal Jornalismo, Felipe Speck. Salve, Yuri. Salve, Raíssa. Tudo bem? Tudo bem. E contigo? Que maravilha ter tua presença aqui. Nem sabe como é especial pra gente poder falar com tanta gente tão magnífica da indústria assim. A gente queria que fosse até presencial, né? Mas a gente sabe das circunstâncias. Mas a gente fica muito feliz de te ter aqui. Então, Felipe, começando com uma pergunta que eu acho que é a mais básica, introdutória para todo mundo que não sabe o que é o Matinal Jornalismo. Pode explicar um pouco pra gente o que é? Claro. Uri, o Matinal ele é um veículo de Porto Alegre, digital, que tem duas características. A primeira delas é que nós trabalhamos com jornalismo interpretativo e com contexto e curadoria. Esses são os nossos pilares, né, de produção. Curadoria porque a gente produz conteúdo baseado muito no que está acontecendo e busca explicar as notícias, assim trazendo uma lógica interpretativa sobre os fatos da cidade, tentando explicar a cidade. E o outro pilar é a tecnologia. A gente foca na distribuição, não apenas, né, em site, mas a gente foca em newsletters. A gente entrega o conteúdo com newsletters. Então esse é o nosso pilar, o nosso principal distribuidor. Então é isso. Matinal é hoje um grupo de comunicação cujo principal veículo é uma newsletter enviada todos os dias de manhã para os nossos inscritos e para os nossos assinantes, com as principais notícias de Porto Alegre, trazidas com contexto, com explicação, montando o que tem na cidade, etc. E a gente tem alguns produtos, né, extras, né, uma revista de final de semana, uma agenda cultural, tudo isso que envolve o jornalismo local. Certo. Felipe, conta pra gente quais são as estratégias utilizadas, né, para contribuir com o desenvolvimento do Matinal. Bom, a gente hoje, vamos colocar assim, como é que funciona um veículo tradicional, né? O veículo tradicional, ele tem duas equipes principais, né? A equipe que vende anúncio e a equipe que vende assinaturas. E a redação, ela é descolada completamente, fica lá, enfim, é uma estrutura antiga. No Matinal, a gente busca, do lado comercial, de receita, a gente busca priorizar a venda de assinaturas, porque nós entendemos que para um jornal local, o maior, um dos principais assets para a gente é ter uma comunidade de assinantes engajados no nosso trabalho e no nosso conteúdo. E dentro do jornalismo, aí dentro da estrutura jornalística das pessoas que trabalham, a gente, considerando essa ideia de distanciamento da produção, da receita e da produção do conteúdo, tentamos produzir reportagem também, investigativa, enfim, indo atrás de fatos com reportagem que a gente entende que outros veículos aqui não estão contribuindo. Então, essa é mais ou menos a nossa lógica de como funciona internamente, de produção. E é incrível esse negócio de realmente trabalhar com conteúdos que o pessoal realmente deixa muito pro canto ou simplesmente às vezes nem realmente trabalha com esse conteúdo, né? Então, dando gancho para a próxima pergunta, quando vocês produzem um conteúdo desses, depois de terminar e publicar, qual é o próximo grande passo? O que vocês fazem depois de ter tudo isso? Depois de fazer todo esse processo? Então, isso é uma coisa bem... Acho que a palavra, né, o desafio maior hoje é distribuição, né? Eu acho que esse é teu ponto, né? Como é que a gente vai, depois de produzir esse conteúdo, distribuir ele? A gente começou com newsletters
achando que esse seria o caminho principal, né? Como eu falei, nosso principal veículo é uma newsletter matinal e a gente, nessa newsletter, entrega a curadoria, explicando as notícias. Quando a gente começou a produzir conteúdo e entendeu que não dava para se basear apenas em newsletter, que aí a gente está falando com mais ou menos 50% da base de leitores possível, a gente começou a buscar outras formas de distribuir conteúdo, mas pensando em como faria sentido distribuir isso localmente. Quando, por exemplo, tu monta um perfil no Instagram para distribuir lá, tu está conversando com uma rede que é uma rede mundial. Tu pode consumir o Instagram do jornal em qualquer lugar. E a gente tentou buscar estratégias para garantir essa coisa hermética de entregar o conteúdo de forma direta ao nosso leitor. Pensamos muitas coisas, de várias formas. A gente optou como segundo grande produto de distribuição, segunda grande forma de distribuição, a entrega por WhatsApp. Né? Enviar o conteúdo não só com newsletter, mas enviar também com WhatsApp. É uma outra forma que a gente pensou de distribuir. Então, como é que funciona? A gente vai lá, produz uma reportagem, né? Entrega essa reportagem dentro de uma matéria, dentro de um site, né? Dentro de um post. E quando a gente produz a matéria, o nosso repórter ou o nosso editor já separa a forma como aquele material vai para a newsletter, separa aquele material da forma como ele vai para o WhatsApp, separa aquele material da forma como vai para o Instagram. E o mais importante, a gente não entrega tudo junto. A gente vai entregando em momentos distintos. Né? E em lugares onde a gente não consegue fazer o sistema de push, né, de a pessoa consumir a hora que quer, como por exemplo o Instagram, que a pessoa tem que ativamente, recebe passivamente, né, vai ativamente atrás do conteúdo, a gente acaba postando mais de uma vez. Então a matéria ela é feita uma vez e a gente pensa em 2 ou 3 formas de chamar essa matéria em 2 ou 3 momentos distintos, pegando abordagens distintas. Então tem essa estratégia. Assim. Esse é um exemplo de como a gente pode operar a distribuição. E agora, falando sobre, né, a newsletter, o que precisa ser levado em consideração na hora de produzir, trazer uma informação com consistência, com qualidade? O que é pensado para, né, o público realmente ler o que é entregue? Então, tem um passo anterior que é você conhecer bem, né, o seu público. E aí tem algumas regras, eu acho, que quando tu entra no digital, você precisa respeitar. Que na faculdade de jornalismo antiga, pelo menos, a gente não tinha essa experiência porque a gente não olhava muito para digital. Que é tentar entender qual é o problema que a gente está resolvendo daquela pessoa que vai consumir um conteúdo. No geral, você entrega uma informação, né, distribui essa informação para a pessoa, e essa pessoa, ao receber essa informação, ela tem que ter uma sensação de satisfação. Tá? E isso depende de 2 coisas, não é só do conteúdo, mas também da forma. Né? Isso é uma coisa bem, bem importante. O produto ele tem que estar com essas 2 frentes bem amarradas. Então, a gente fez uma pesquisa muito grande para entender que no nosso produto, o que era melhor entregar, como era melhor entregar, e a gente identificou a newsletter por uma série de fatores que a gente pode conversar. E antes de a gente saber o que a gente ia produzir e colocar dessa forma, a gente fez uma entrevista com os nossos ouvintes. A gente foi atrás, tentar descobrir o que eles sentiam falta. Né? E a palavra que veio desse nosso grupo de pessoas era que nós sentimos falta de entender e de saber o que está acontecendo na cidade. Eu quero saber o que está acontecendo na cidade, porque não tem nenhum lugar, é tudo bagunçado, tem vários lugares, e a gente pensou exatamente nisso, numa newsletter que traz uma curadoria, que explica o que está acontecendo na cidade, que tem uma agenda, que traz a previsão do tempo, que é exatamente tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem. Então a gente resolve o problema que é, preciso saber o que vai acontecer hoje, preciso ver qual é a pauta do dia. É isso que a gente faz, olhando para o problema. E aí tu faz com que a pessoa se sinta com o problema resolvido, né? Isso é o segredo para a pessoa ter, para tu conseguir construir uma comunidade consistente. Bem, e agora falando, tu explicou basicamente o processo que vocês têm para criar o forma do newsletter, como vocês lançam ele. E depois que lançou, o que acontece com a newsletter? Como é que ela vai
Como é que é a recepção? Como é que vocês analisam a recepção? Como é que vocês fazem todo esse processo do pós-publicar, do pós soltar as matérias ao mundo, né? Uma coisa também que a gente aprendeu muito com o digital é sobre métricas, né? Acho que depois que você faz a distribuição, você precisa entender como aquele conteúdo se comportou na forma como distribuiu. Então, a gente olha basicamente para, por exemplo, no caso de newsletters, né? Qual foi a abertura daquele e-mail, quais foram os links mais clicados dentro da newsletter, e assim a gente vai identificando que conteúdos tiveram maior ou menor retorno numa compreensão mais passiva mesmo, né? Sem que o leitor esteja nos informando exatamente como a gente entrega. Assim. Então, tem muito isso. E a partir dali, tem outras formas também. O leitor, às vezes, manda uma mensagem para a gente, responde, gostei, não gostei, manda pauta. Como é um e-mail, esse feedback ele é bastante comum, assim. Então, é uma forma, é uma coisa que a gente espera que aconteça, esse feedback do leitor. E na reportagem, especificamente, né, na área da reportagem, quem produz a matéria, tem uma coisa mágica que é a seguinte: quando a matéria sai, se você já é um veículo consolidado, né, se de fato você está fazendo algum tipo de reportagem investigativa e está aplicando alguém, necessariamente vai ter algum desdobramento, alguma switch, certo? E aí é isso, a gente sempre tem que pensar em qual é o próximo passo para resolver aquela pauta, ou entender se a pauta está resolvida, não tem mais muito o que discutir, a gente segue e vai para a próxima. Anteriormente você falou, né, sobre criar uma comunidade, né, com os ouvintes, com os leitores. Como que funciona hoje essa questão de tem um público que é muito fiel ao conteúdo, tem uma galera que dá um feedback sempre, que tem uma grande influência pro matinal? Então, Raíssa, isso é uma pergunta bem importante, assim, tu tocou num termo que eu acho que é crucial no digital, né? Nós éramos muito acostumados a produzir um conteúdo para um público não muito claro, não sabíamos muito bem quem era. A gente produzia jornalismo e dentro do jornal tinha ali várias fatias, vários conteúdos específicos. O que a gente aprendeu no digital? Tá? Nós identificamos que existe gosto para tudo. As pessoas estão interessadas em vários fatores, vários temas. E a partir do momento em que você começa a ter uma consistência na produção de um conteúdo, que seja um conteúdo específico sobre algum tema, você cria uma comunidade. Então, existe uma regra que a gente chama na área de produto, e aí acho que é importante ressaltar isso, né? O digital nos obriga a olhar para produto, para entender como funciona o produto, jornalismo especificamente. É muito importante ter noção disso. E um dos frameworks que a gente usa bastante é a famosa regra dos 3 Cs, que é, a partir do momento que tu definiu qual é o teu produto, né? Qual é o teu conteúdo, desculpa, né? Qual é o teu conteúdo? Por que está escrevendo aquele conteúdo, né? No caso, como eu falei, o conteúdo está sendo escrito porque ele quer resolver um problema X. No caso do matinal, ajudar as pessoas a entender a cidade, certo? Esse é o objetivo. E começa a juntar pessoas interessadas em entender a cidade. Então, um conteúdo sobre um tema específico, seja lá qual for, gera uma comunidade. Tá? Isso é uma coisa bem importante. Existem algumas regras, como, por exemplo, assim, quanto maior a especificidade, maior as chances da comunidade estar engajada. Né? E aí, claro, tem gente mais interessada, tem assuntos que tem mais gente interessada, assuntos que tem menos gente interessada. Política nacional, nós temos 200 milhões de pessoas interessadas. Política do Rio Grande do Sul, são 10 milhões de pessoas possíveis, fora os gaúchos desgarrados que saíram daqui. Mas esse é um ponto importante. E aí tem a terceira etapa, né, que é uma etapa mais de sustentação, que é o terceiro C, que é o C do comércio. Então, conteúdo gera uma comunidade e a comunidade pode gerar algum tipo de rentabilização, que a gente pode falar mais para frente também. Mas a comunidade está diretamente relacionada ao conteúdo que você produz. E, mais uma vez, quando você tem uma forma que faz com que a pessoa se mantenha naquele espaço da tua comunidade, melhor para ti. E aí tem a tecnologia do teu lado o tempo todo, né? A produção de um conteúdo via newsletter te exige, por exemplo, que você tenha um e-mail da pessoa.
E ao ter o e-mail da pessoa, o que acontece? Você tem essa relação e você garante contato com essa comunidade. O seguidor no Instagram também é a mesma coisa. Se você só tem um site, distribui só no site, você vai ter que sempre esperar que a pessoa vá ao seu site, ver o que tem de conteúdo, etc. Então, tem essas regrinhas, né, essas coisas que tem que olhar. Mas a comunidade depende disso. Define o produto, consegue construir um conteúdo, tem uma consistência, conhece o público, começa a criar as esferas de comunidade. Bah, e isso é muito interessante porque a gente está falando de qualquer produto que a gente for produzir, pensar sempre assim. Independente se for newsletter, se for qualquer outra questão jornalística, até fora do jornal, às vezes a gente tem que pensar assim. Mas eu acho que a gente está focando muito em uma questão do produto. Tu quer falar um pouco sobre ti? O que tu já fez? Onde é que tu já passou? E, em geral, para o público entender e conhecer o Felipe. Vamos falar do Felipe, então, Vamos. que acabou de virar pai, tem uma criança pequena em casa. Ai, que amor. E acabou de sair do banho e tal, tá aqui, tá tudo Qual o nome? Qual o nome? Como é que é, Raíssa? Qual o nome? Joaquim. Oh. Joaquim é o nome dele. Manda um abração pro Joaquim depois. Não, agora ele tá dormindo, não posso É verdade. fazer barulho aqui. Eu tô longe, tô em casa, tô longe. Nem pode me ver. Eu vou ver se recebi uma mensagem aqui dele. Eu acordei, tem que parar a entrevista. Não aconteceu nada. Eu não sou gaúcho, né? Eu sou de Santa Catarina. Vim pra cá porque, enfim, fiz um caminho contrário, pouco gaúcho sai. Tem muito gaúcho saindo e pouca gente de fora entrando. Mas vim pra cá porque, enfim, havia em Porto Alegre, vejo em Porto Alegre, uma pulsão social muito grande. É uma cidade muito poderosa, uma cidade com muito vigor, com muita energia. E vim para cá justamente porque queria fazer jornalismo, né? O jornalismo era uma coisa muito que me ajudava a resolver o meu problema, que é uma coisa que me angustiava desde sempre, que é algo que eu trago desde a infância, que é assim, eu tenho uma necessidade de olhar para as coisas que estão assim problemáticas, né, e com dificuldade de se desenrolar, e eu tenho muita vontade de mergulhar naquilo e tentar resolver aquele problema especificamente, né. E, enfim, acabei entrando no jornalismo porque era a área que podia me conectar, na minha visão, naquela época, com mais coisas, com mais negócios, com mais projetos, assim, e fico muito feliz, assim, acho que deu muito certo, porque quando eu entrei no jornalismo, o jornalismo é que estava completamente em crise, né? Então ali havia um desafio enorme de resolver o próprio jornalismo. E isso foi um negócio que me deixou maluco, assim, foi super desafiador, mas ao mesmo tempo algo fascinante, assim. Então desde então eu tenho me envolvido em uma série de iniciativas que buscam resolver essa situação, né? Tentar entender como é que a gente pode hoje criar uma estrutura de informacional que possa se resolver, que possa entregar e que possa, né, trazer jornalismo diante de toda a crise que está posta, assim. E desde sempre, né? Eu até estava comentando com vocês antes que eu hoje trabalho com jornalismo local, e antes de chegar aqui, eu comecei, né, com jornalismo local, me formei e montei um jornal na minha cidade, um jornal impresso, semanal, chamado Agora. Era fantástico, mas era um grupo ali de jornalistas aguerridos querendo produzir conteúdo sobre a cidade especificamente, né? E aí passei por várias fases, acabei vindo a Porto Alegre para trabalhar na RBS mesmo. Vim para trabalhar na RBS, queria muito vir aqui porque é uma empresa que eu entendia que tinha uma estrutura bacana e tal. E lá dentro, vivendo esse momento de crise, do jornalismo especificamente, né, tentando entender como é que a gente poderia salvar o modelo de negócio, eu acabei fazendo uma especialização, um mestrado em engenharia de produção, e fizemos uma série de pesquisas assim, para tentar entender o que a gente poderia fazer para as pessoas pagarem por jornalismo, valorizarem aquilo, né? E aí, por incrível que pareça, naquele momento a gente ouviu muita gente dizendo que sentia falta, estaria disposto a pagar por quem produzisse jornalismo local.
que é exatamente aquilo que eu tinha feito lá atrás, assim. Então, enfim, acabei fazendo esse entrelaço todo e me envolvendo com jornalismo. Mas jornalismo, na verdade, assim, estou contando isso porque a gente está falando sobre o jornal, né? Mas eu também tenho outros projetos. Já fui músico, tenho até composições minhas no Spotify, trabalho no podcast sobre mitologia grega, enfim. Se tiver uma vaguinha aí com vocês, também estou trabalhando. Não cobro nada, mas estamos aí. Gosto de fazer coisa nova, gosto de resolver problema. Que maravilha! Como surgiu esse interesse pela mitologia grega, essa criação de podcast também, voltada para esse assunto? Foi muito acidental. Na verdade, é que assim, o meu sogro, na verdade, é especialista em mitologia grega, e ele, certa vez, estava, né, pensando o que vou fazer da vida e tal, já tenho aqui meus 70 anos, e queria muito fazer uma iniciativa nova e tal, a gente era muito parceiro, assim, conversava bastante, e surgiu a ideia, de repente a gente faz, sei lá, um podcast, o que tu acha, professor? Ah, legal, vamos experimentar. Vamos fazer um esquema. A gente montou um roteiro, ajudei ele a montar uma estrutura de como a gente poderia fazer, comprei a infra, era algo assim, completamente... Eu nem entendia direito muito a mitologia na época, faz uns 2 anos. Era assim, era um teste, era mais uma forma de pensar num produto, né? E considerando que eu sempre entendi que esses 2 formatos, o formato newsletter e o formato podcast, por uma série de fatores, eram formatos que poderiam funcionar, assim. E fizemos e deu muito certo. A gente conseguiu uma audiência bacana, assim, mais porque o nosso host, né, o Moreno, é um exímio contador de histórias, foi professor durante 50 anos, então ele sabe contar uma história. E aí me apaixonei por narrativas também, acompanhei, virei... ele costuma me chamar de Hermes, que o Hermes da mitologia grega é o deus das comunicações, né? Então, lá dentro eu sou o Hermes e tudo que puder fazer para ajudar a distribuir, comentar e contar e enfim, comunicar, está nas minhas mãos. Então, é uma responsabilidade enorme, vocês sabem, né? E como a gente sabe. Não sabe. Então, tu também comentou outra coisinha que pegou meu interesse e fiquei com isso com da minha cabeça um pouquinho. Tu falou que tu toca. Tu falou que tu tem algumas musiquinhas por aí. Quer falar um pouco sobre isso aqui? Eu acho que todo mundo aqui adora música, então pode falar um pouquinho sobre isso? Então, eu tinha uma banda de punk rock na minha cidade, quando eu tinha lá meus 15 aninhos, 14 aninhos. E deu certo, assim, eu, modéstia à parte, era um bom compositor, escrevia relativamente bem pra época, né, pra idade e tal. E meio que deu certo, a gente, enfim, lançou um CD, fizemos um show, e viajou pra São Paulo, saiu até na Globo, e foi fantástico, foi incrível. Mas sabe como é, né? A vida de banda é uma decisão uma escolha muito difícil de verdade mesmo, né? E algumas não são, essa era bem difícil. E porque isso, primeiro tinha algumas paixões minhas que eu podia ficar de lado, daí depois, né, não sei, enfim, acabei escolhendo jornalismo. E obviamente foi uma decisão que eu me arrependi de certa forma, porque, querendo ou não, quando te envolve com arte, né, tu quer viver a arte pelo resto da vida, porque a expressão é algo que te constrói, que gera sentido para as coisas que tu faz. E, bom, ter um público, né, poder tocar as pessoas é algo que é fascinante para mim nas duas pontas, tanto no trabalho, quanto no trabalho, né, que eu tenho no jornalismo, quanto na arte, isso me toca muito. E aí eu agora, recentemente, nos últimos 5 anos, resolvi voltar e compor e tal. E naquelas, né, faz uma musiquinha aqui, e aí lança no Spotify, vou criando a minha audiência, daqui a pouco tem uma comunidade, vamos ver, vamos devagarinho. Mas que show, mano, realmente. E dizendo todo sucesso também pra tu na carreira musical, né? Tu falou, né, então, essa questão da música. Então, como comunicadores, né, podem ter esses hobbies, essas outras atividades? Tu acha que isso ajuda na criatividade, até para escrita, para outros, enfim, para o jornalismo em si? Consumo de cultura como um todo é essencial, assim, é muito, muito importante. Vou dar um exemplo. Eu nunca fui na academia, tá? Nunca fui. Mas me disseram uma vez que lá funciona assim. Tu odeia ir, mas tu vai.
e depois tu odeia no dia seguinte, mas tu vai de novo. De repente tu está tão acostumado, porque aquilo acaba te dando uma sensação de prazer e a possibilidade de fazer outras coisas, né? Uma disposição, enfim, se tu gosta de correr, tu vai batendo outros limites e tal. E isso vale para a expressão mesmo, né? Vamos comparar aí a correr com se expressar. Tu precisa estar mergulhado, conhecendo coisa nova, lendo coisa nova, entendendo como as pessoas se expressam, para poder te comunicar e produzir coisas novas e fazer arte, assim. É algo essencial. Então, assim, eu digo isso porque tem muita gente, às vezes, que produz arte, né, ou até se comunica mesmo, mas não tem a mania de consumir arte, ou consumir literatura, ler, assistir filmes e tal. A criatividade, ela nasce, na minha visão, da conjunção e do sincretismo das coisas que tu tem na tua cabeça, voando, né? Das provocações que tu recebe, que nascem de uma necessidade contínua de tu ficar buscando coisas e criando estranhamentos, porque é isso que faz com que a gente amadureça, né? Olhar ao redor e ver o que é estrangeiro a ti, o estrangeiro no sentido amplo, né? O que é estrangeiro a ti, o que tu não conhece, o que é diferente, que te causa a necessidade de tu mergulhar, inclusive causa um cansaço, né? Porque o nosso cérebro é acostumado a fazer sempre a mesma coisa. Quando tu cria algo novo, por exemplo, aprende um novo idioma, o cérebro está acostumado com aquilo, ele começa a criar toda uma nova estrutura com a plasticidade que o nosso cérebro tem, né? E isso, essas novas formas, conjunções, argumentos e tal, fazem que tu crie coisas novas, necessariamente, né? E, bom, eu não sei falar muito pelos outros, né? Para mim, ter condições, né? ter infraestrutura intelectual, etc., para poder fazer mais coisas é muito estimulante. Assim, eu, quando fico sem ler durante um tempo, me sinto numa letargia absurda, total, assim, vontade de dormir, né? Porque as coisas se perdem um pouco, Bom, eu não sei, se você, por exemplo, até vamos dar um exemplo, né? Ouvir um podcast, uma série de podcasts, eu sei que a Raíssa gosta de True Crimes, né? Podcast, por exemplo. Conhecer um personagem, uma história, uma forma como o crime aconteceu, como foi solucionado, né? Isso é interessantíssimo, porque isso faz com que depois tu consiga imaginar que outras soluções tu pode ter para cada história que tu tem diante de ti. Isso vai te ajudar a pensar em roteiros diferentes, né? Isso vai fazer com que tu construa narrativas distintas e tal. Não adianta. Se você trabalha com comunicação, trabalha com produção de conteúdo ou é artista, tu tem que encarar um mundo como um espaço, um lugar em que tu tem que te mergulhar, tem que te atirar, tem que saber, tem que conhecer, tem que estudar, tem que sentir. Isso é essencial. A criatividade, ela é fruto da curiosidade, né? Então, estimular isso o tempo inteiro é essencial para nós que somos comunicadores. E é espiral, uma coisa alimenta a outra. Tu é criativo, tu acaba ficando mais curioso. Tu é criativo, tu acaba ficando mais curioso. Algumas coisas rompem esse ciclo, mas quanto mais tu te envolve com o que é diferente de ti, mais tu fica também numa busca psicanalítica sobre quem tu é, sobre para onde tu vai. Acho que assim, a gente está o tempo todo tentando criar sentido para as coisas, né? Por que eu fiz jornalismo? Estou aqui falando, por que eu fiz jornalismo? Por que eu acabei fazendo música? Por que eu fui para o audiovisual, né, Uri? Por quê? O que eu quero fazer? Para onde eu vou? E esse exercício de ficar amalgamando isso, galvanizando essa coisa de tentar descobrir o que nos move, o que nos vai adiante e tal, isso é muito estimulante, é uma descoberta muito grande. Aí fora todo o trabalho, né, da tua formação psicológica, de como isso pode te transformar numa pessoa melhor. E se você não faz terapia, recomendo que faça, porque é um negócio também maravilhoso. Enfim, é um negócio maravilhoso ter ali, né? Porque eu acho um absurdo o quanto se cobra. Eu acho que devia ser democratizada a psicanálise. E assim, é algo que enquanto tive a oportunidade de fazer, me fez muito bem. Eu sei que pessoas que fazem se dão muito bem, que conseguem descobrir sua arte, descobrir a sua área e tal, mas, enfim, né?
Freud criou a psicanálise. Agora vamos ver se a gente acha algum Piketty da vida que pode ajudar a democratizar isso. Eu estou defendendo o socialismo, tá? Longe de mim, mas eu acho que o governo devia bancar psicólogo para todo mundo fazer psicanálise. É maravilhoso. Isso com toda certeza. Eu acho que é consenso aqui, geral. Eu tenho uma coisinha que tava me perguntando quando tu comentou do punk rock. Tu, Filipinho, pequenininho, tocando punk rock de uma banda, o que levou tu a entrar no jornalismo? Tu comentou já antes que foi várias influências, mas, tipo, qual foi o teu salto principal? Qual foi tua referência, o salto que tu deu? Então, eu tenho, assim, eu acho meio clichê falar isso, tá? Mas também não quero parecer ingênuo, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, sempre me tocou muito, né? Sempre quis entender o mundo, assim, como ele funciona, muito mais do que entender outras coisas, como, sei lá, como a mente da pessoa funciona, não era tanto o meu fascínio naquele momento, entender como o mundo funcionava. E buscando entender o mundo, assim, indo atrás de coisas, sempre me deixava angustiado com histórias, né, com causos, com fenômenos, com guerras e tal. E aquilo me tocava muito, assim. E, enfim, gostava muito de escrever poesia, uma época, quando tu é jovenzinho, né, faculdade. Aí minhas paixonites me levaram a tentar expressar isso. E graças, enfim, ao que eu já tinha produzido e a leitura de poesia que eu tinha, escrevia bem e tal. Escrevia bem não, né? Eu me sentia à vontade escrevendo. Escrevia, fazia poesia bem naiva, bem ingênua, bem inocente. Mas, né, como a ignorância, como a ingenuidade faz com que tu não tenha vergonha na cara e vá fazendo, quem faz muito pode fazer melhor. E aí, como meu pai também tinha essa oportunidade, meu pai era músico e tal, comecei a tocar, comecei a cruzar essa coisa, a poesia com a arte e tal, a poesia com a música, e fui produzir música. Mas as minhas músicas, elas sempre estavam relacionadas com essa tentativa de compreensão, né? E havia aí, na minha visão, alguma limitação, porque a expressão só na música não me levava à completude de tudo aquilo que eu gostaria de colocar para fora, de tudo aquilo que eu sentia, né? Ou das minhas mais múltiplas angústias. E aí eu encontrei no jornalismo, que na minha visão é um conhecimento, uma área de conhecimento bastante horizontal, né? E também pelo simples fato de tu, na comunicação, ter a necessidade de conhecer e se comunicar com pessoas, encontrar gente, entrevistar, etc. e tal, e conhecer a partir daí já, né, a coisa de a estrutura social, mas também a estrutura psíquica de como as pessoas se envolvem, porque isso acabou me envolvendo com o passar dos anos, acabei escolhendo jornalismo. Porque eu achava, como eu falei, né, que essa poderia ser a minha forma de salvar o mundo. Tem uma música do Caetano que eu acho maravilhosa, que é aquela Enzo Gabriel, ou algo do gênero, que diz: Enzo Gabriel, me diz, o bebê, né, qual será o seu papel na salvação do mundo? Estamos em crise contínua. Eu tenho essa luz, né, essa coisa que me chama, assim, que não é bom, tá? Não é bom querer salvar o mundo. Não dá, na real. Então, te angustia muito. Mas, enfim, né, foi daí que eu pulei da arte pro jornalismo. Bem, Felipe, a gente também aqui tem uma plateia maravilhosa com a gente aqui, um público, e eu acho que eles também vão querer fazer algumas perguntas, tá certo? Eu tô querendo. Ai. Então, espera um pouquinho, que já estão aqui se ajeitando. Pode lançar, se apresenta e pode lançar a pergunta. Felipe, tá ouvindo? Tô ouvindo. Quem fala? Alô? Oi, eu sou Wesley, eu sou estudante de Relações Públicas. Eu tenho 23 anos. É um super prazer estar conhecendo o teu projeto. Eu não tinha conhecimento, tô conhecendo agora, assim. E tô achando muito, muito, muito interessante tudo que tu tá trazendo, assim. A gente nota que tem muito um campo de estudo por trás, tem muito mapeamento estratégico de como fazer. Mas eu quero fazer uma pergunta, assim, sobre a questão do público. Como vocês mantêm um relacionamento, assim, a curadoria de vocês para trazer o que as pessoas querem? Você já tem um mapeamento, assim, já tipo, de quais são as pessoas,
qual é a galera que tá seguindo vocês, o que eles procuram mesmo, assim, tipo, vocês têm uma curadoria mais seletiva, assim, pra acertar bem, tipo, quem tá inscrito na newsletter, tipo, acertar direto aquele conteúdo e, tipo, ele vai querer ver isso. A pessoa que foi, tipo, alcançada vai querer enxergar isso aqui. Como é que funciona, assim, essa parte? Ótima pergunta, Wesley. A gente trabalha... Tem 2 polos aí, tá? Que funcionam assim. Tu primeiro constrói o teu produto, né? E isso é muito baseado em cima de um processo de investigação que né, tem vários caminhos, né? Fazer entrevista com profundidade, estudar o mercado, e até tomar uma decisão do que vai fazer. Não sabe muito bem qual o tamanho daquele público. Tu não tem certeza se é aquilo que ele quer. Mas tu produz, define uma persona, que eles chamam, né, que é identificar o que é. Vamos olhar, entrevistar e vamos pensar, essa pessoa, né, hipoteticamente, acho que ela vai gostar disso, porque tem esse interesse e tal, pode dar até um nome para a pessoa, vai pensar numa persona. Aí tu lança. O que tu precisa depois que tu lança o produto? Tu precisa criar um sistema de feedback contínuo, trabalhando com, por exemplo, pesquisas. E tu vai promulgando, vai dizendo assim, o que a gente está fazendo é bom para ti? Conhecendo a nossa newsletter, que nota tu dá? Que conteúdo sente falta? O que tu gosta mais? Das coisas que a gente fez, o que tem maior prioridade? Então, assim, o Google Forms, não sei se tu conhece, o Google Forms é a plataforma elementar para a evolução de qualquer iniciativa ou ideia. E que ouvir o que a galera acha, né? Isso aí, muito bom. E eu gostei muito também de saber sobre a tua veia artística. Eu acho que a gente concordo totalmente com a tua afirmação, inclusive, que a gente tem que ter um pé na ligação com alguma coisa cultural, algo que nos motive, livros, filmes, música, qualquer coisa. Porque eu acho que, como a gente é comunicador, a criatividade é alimentada através disso, né? A gente tem que consumir essas coisas e consumir o que a gente gosta, como a Raíssa falou que gosta de podcast de true crime. Então tem muita coisa que a gente pode brincar com isso e trazer depois quando a gente for virar a gente mesmo os nossos produtores de conteúdo, né? Quando a gente for criar o nosso produto digital. Isso pode servir muito pra gente no futuro. O que tu gosta? Tu produz alguma arte, Wesley? Tem alguma coisa que tu vai Cara, eu sou muito vinculado à questão do entretenimento, eu gosto muito de música, de falar sobre cultura pop. É a parte que eu mais domino, assim. Então eu acho que eu gosto muito de ir pra esse lado, assim, sabe? Música eu ouço, assim, basicamente de tudo. Eu sou, tipo, muito eclético. Então eu acho que a minha veia tá mais pra esse lado. Tá vendo? Tá vendo? Já, eu tenho certeza que tem várias pessoas parecidas contigo. Conheço várias pessoas que têm esse interesse pelo pop entretenimento, coisas que estão bombando no momento. Se tu montasse... Bom, tem vários produtos que fazem isso, né? Mas a gente está identificando aí uma demanda que é parte, inclusive, das coisas que tu gosta. Montar um produto com isso, montar uma ideia, uma iniciativa que seja relacionada a isso, que é muito conectada com esse tipo com a cultura, né? Com a forma como as pessoas se comportam e produzem o seu suco social. Dá para começar, por exemplo. Com certeza. E, boa noite, Felipe. Tá me escutando? Como é que é? Desculpa. Boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir direito? Opa, consigo? Tudo bem? Prazer, eu sou o Felipe. Eu sou o Diego, faço jornalismo. E como jornalista, a gente está sempre se reinventando e tudo mais, né? Eu queria saber como que foi sair de Santa Catarina, vir para Porto Alegre e conseguir se reinventar, se enquadrar no jornalismo daqui da nossa região, né? E tudo mais. E aí, eu queria saber também se essa parte musical, essa parte da cultura te ajudou com isso. Total, né? Não, assim, primeiro gaúcho, forasteiro. Não é tão fácil, assim, porque o Rio Grande do Sul não é um estado acostumado a receber pessoas, né? É diferente, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, existe, de certa forma, uma dificuldade de tu entender ou traduzir a cultura gaúcha para quem é de fora. Né? A paixão pelo Grêmio, pelo Inter, né? O fascínio, que é uma coisa muito bonita da própria história. Então, existem algumas etapas que tu tem que vencer e se envolver, etc. e tal.
E acho que o caminho mais rápido para mim, que eu acho que facilitou bastante, assim, foi me envolver com produtores culturais desde quando eu vim para cá. Foi conhecer gente que está nessa área, porque querendo ou não, tu começa a entender como funciona a cabeça das pessoas que pensam a cidade, das pessoas que produzem arte e tal. Então, desde participar de show, conhecer gente de show, aí daqui a pouco faz uma entrevista com algum produtor, ou vem um artista, faz um artista e tal. Então isso funcionou muito, assim, nesse começo. E depois, né, trabalhar num veículo, seja lá qual for, como repórter. Acho que assim, a experiência de ser repórter é algo que eu fui por pouco tempo, assim, mas eu sei que foi ali e que eu consegui criar uma rede, sabe? Uma rede de pessoas uma rede de entrevistados, uma rede de gente, uma rede de fontes. E bem aos poucos, um trabalho longo, de anos, eu moro aqui há 12 anos, 10 anos, desculpa, 12 anos. Longo, tu acaba te envolvendo e conhecendo as pessoas e esse é o teu lugar. E hoje a visão que eu tenho do Rio Grande do Sul é completamente diferente, né? Eu me sinto, parece que eu sou daqui, porque, quer ver, tem uma empresa aqui, meus amigos são daqui, a minha formação é daqui, tudo aquilo que eu produzo é daqui, a minha arte agora é daqui, né? Eu gravei no estúdio aqui, entende? Então isso é a minha realidade do momento. É um envolvimento em que tu se torna parte daquilo, assim. E, né, casei com uma gaúcha, tenho um filho gaúcho, agora não tem mais volta. Ok, obrigado, Felipe. E aí, Felipe, tudo certo? Consegue me escutar? Prazer, Diego. Oi? Consegue me escutar, Diego? Quer dizer, Diego não, Felipe consegue me escutar? Diego, acho que tá te escutando bem. O Diego acho que tá. Felipe, consegue me escutar bem? Felipe? Tô te ouvindo, fala. Tá bom. Eu sou o Jaime, eu tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo aqui na Unisc. E eu queria te perguntar, primeiro elogiar o teu trabalho, eu achei incrível. Trabalhar com newsletter, para mim, eu achei algo sensacional também, algo que eu nunca tinha ouvido falar antes. E eu queria perguntar justamente em cima disso, em relação ao tamanho da equipe que está por trás do Matinal hoje. E também eu queria saber em relação à monetização do Matinal, como é que funciona, se vocês trabalham com anúncios, se alguma outra maneira também, de como é que funciona a monetização também do Matinal. Boa pergunta. Como é que é teu nome mesmo? Eu não consegui ouvir. Jaime. Jaime? Isso. Jaime, tá bom. Ô, Jaime, a pergunta de milhões de dólares, como é que funciona para você bancar o jornalismo, né? Mas vamos por partes. Primeiro, falando de... Eu vou expressar para frente, tá? Falando de bancar, tá? Modelos de receita do Matinal, assim, a gente aposta em dois principais. Em primeiro lugar, assinatura. A gente usa plataformas de venda de assinaturas que garantem uma receita recorrente. Não existe que você vá o tempo todo buscar novos contratos, etc., como é no caso de anúncio, né? Você constrói uma comunidade, lembra que eu falei dos 3 Cs? Depois de tu produzir o conteúdo, gera uma comunidade, tu pode estar capacitado para gerar comércio, né? Então, assim, a gente criou uma plataforma de conteúdos exclusivos lá, por exemplo, uma revista de final de semana, e a gente entrega isso para quem assina e paga um valor específico. E a estratégia, o sucesso desse produto está muito relacionado a marketing digital. Né? Assim, as coisas básicas, né, que são até chatas e interessantes, eu não gosto muito, mas são fáceis de aprender, tu aprende, tu aplica e tu vende a assinatura. É eficiente, as pessoas estão dispostas a pagar para o jornalismo local, nossos estudos mostram isso, funciona bem, falando de jornalismo local especificamente, né? E a gente usa isso como modelo de receita. Qual que é o ponto? A gente não sabe muito bem até onde a gente consegue ir, né? Enquanto jornal, enquanto negócio que faz jornalismo, tem uma audiência que paga por aquilo. Mas a gente entende como a gente pode fazer e a partir disso a gente vai crescendo, vai montando a equipe. Venda de anúncios também fazemos, tá? Mas a gente não tem uma estrutura montada para isso, assim, é uma pena, porque a gente não tem estrutura, a gente pensa fazer isso num outro momento. Mas é isso, assim, uma assinatura, conseguir assinatura é um custo menor do que conseguir um contrato para fazer anúncio. Porque o contrato tem toda uma infra, tem que ir atrás, prospectar, etc.
é difícil, é mais difícil, mas é possível. São 2 modelos. A gente trabalha numa lógica 60-40, assim, tá? Ou, para ser mais preciso, 50-40, os outros 10, a gente vai muito atrás de grants. Isso é uma coisa bem importante para vocês que estão se formando, tanto no jornalismo quanto no audiovisual. Tem muita gente bacana querendo bancar o jornalismo. Instituições, etc. Nós agora acabamos, por exemplo, de ganhar uma grana do Google, porque a gente apresentou um projeto lá de tecnologia, eles aprovaram e a gente levou, assim, claro, né, considerando mais a área de inovação. Mas tem muitos programas, tem o Serra Pilheira, tem vários. Depois até eu passo aí para vocês terem uma ideia de quantas iniciativas legais existem para estudantes. E a partir disso a gente tem uma estrutura. No caso da newsletter é engraçado porque é uma coisa que remete muito ao jornal impresso, tem um fechamento, né? Então a gente tem, eu vou falar especificamente do exemplo da newsletter, que eu acho que é o que te fascina mais, pelo que eu entendi, mas funciona assim, são 3 pessoas que fazem a newsletter, tá? Nós temos 2 editores e um repórter. Entra um editor mais ou menos umas 3 da tarde, ele faz um levantamento de tudo que está acontecendo no dia, tá? Prepara os links para montar assim, a newsletter, para dizer o que é mais ou menos importante, pauta um repórter para cobrir um assunto específico que não tem ali no dia, tá? Aí o editor sai, depois que a matéria está pronta, vem o editor de fechamento, que é o cara que vai editar a matéria, vai pegar todo o conteúdo que foi produzido pelo primeiro editor, as matérias, as notas e tal, vai fechar a newsletter e vai deixar ela pronta para no dia seguinte ter um revisor que faz o review. E a gente torce para que não caia nada, não dê nenhum incêndio e tal de madrugada, para que a gente não precise acordar às 5 da manhã para fazer a revisão das coisas de novo. Bom, Respondido a tua pergunta, seu Gêmeo. Valeu. Bom, o nosso papo rendeu muito, né? A gente fica muito feliz com isso. Mas a gente precisa encerrar por aqui. Eu agradeço a parceria do meu colega Uri. Eu agradeço a ti, Raíssa. E, basicamente, foi um tempo muito bom. Acho que a gente conseguiu responder muita coisa. E, sério, conhecer tu, fora do que a gente consegue encontrar facilmente por aí, quem tu é nessa grande imagem, conhecer um pouco mais de onde é que tu veio e como é que tua cabeça funciona, é uma coisa que deixa todo mundo mais tranquilo. Porque a gente humaniza muito o que a gente pensa, o que a gente... basicamente, a gente se sente muito seguro, muitas vezes, de ver que outros seres humanos também agem e têm os mesmos sonhos que a gente. É uma coisa incrível, sabe? Sempre é incrível ver o lado humano de outras pessoas. E eu agradeço de novo pela tua presença aqui. Tá bom? Eu fico muito feliz, Raíssa, fico muito feliz. Yuri, eu acho assim, Yuri, desculpa. O mercado de comunicação é um mercado em crise. Claro que na verdade, né? Tem vários problemas e tal, mas a verdade, sendo bem assim, direto e considerando pragmaticamente o que a gente tem um ambiente em transformação, as coisas estão mudando, certo? E eu acho que a gente tem que ser só dedicado, esforçado, né, estudar bastante para entender onde é que estão essas transformações, onde é que estão essas mudanças e tal, e criar coisas novas. Né? Vocês criativos que gostam de arte, tem aí uma oportunidade gigantesca, não é só a reportagem que vocês têm uma oportunidade que terá, sempre teremos, mas o mundo hoje demanda muito criatividade e sensibilidade para fazer coisas novas. Então, pessoal, para todo mundo que tem interesse realmente em saber o que está acontecendo no mundo e principalmente saber o que está acontecendo na nossa região, com mais especificado, dá uma olhada no Matinal, dá uma olhada. Eu tenho quase certeza que se tu tem interesse nesses tópicos, tu vai se interessar no Matinal. E também não se esqueçam de ir para as redes sociais da Cauda Digital e ver os nossos outros posts, e ver os outros programas que a gente fez, que tem, cara, cada entrevistado bacana, tipo, no nível do Felipe. E, novamente, agradeço tu, Felipe, agradeço tu, Raíssa, agradeço toda a plateia e a equipe que tá tornando isso possível. E é um adeus, pessoal. Tchauzinho.